Monitor, boa tarde. Tarde, à tarde. Boa tarde. Boa tarde, senhor. Vai para lá, Lima. Deixa eu compartilhar aqui. E aí, pessoal, já deu uma atiçada nos professores lá nos grupos, né? Para poder falar a respeito da iniciação também. Falei que já tinha até dado a ideia para vocês na sala de aula, então muitos professores já estão atentos ao edital, né? Essa semana a gente recebeu o edital por e-mail, então agora aqueles que no final tiverem interesse de desenvolver a iniciação, já procurando o professor, vocês já vão poder ter a possibilidade aí ou de desenvolver um projeto, né? Ou de participar de um projeto que já está desenvolvido. Lembrando a todos que o edital para iniciação científica vai até julho, né? Então tem praticamente um mês aí para aqueles que tiverem interesse de fazer, conseguir pleitear aí já uma iniciação científica. Aqueles que forem fazer e precisarem de alguma ajuda quanto à metodologia na parte da estatística, vocês já têm o telefone, vocês têm o WhatsApp, vocês podem chamar, a gente marca uma reunião no Zoom, a gente faz um texto juntos para vocês não já deixarem o projetinho no melhor formato possível, né? E conseguirem aí uma classificação legal lá no edital, tá bom? O edital prevê algumas bolsas, né, de iniciação científica, então aqueles que têm o projeto alinhado no topo já começam com a bolsa. Isso é bom porque o nome vai para as agências de fomento, você já vai ganhando um prestígio quanto ao projeto que você está desenvolvendo. No final, isso gera um artigo, gera uma publicação para todo mundo que estiver, de fato, executando esse tipo de procedimento, né, esse tipo de projeto. Vou compartilhar aqui a aula com vocês, mas aí eu já deixo essa possibilidade de vocês contarem comigo caso vocês precisem, né, de fato, de ajuda com relação à postura perante o edital, né, com relação a qualquer coisa que vocês encontrem de desafio na escrita do edital, tá bom? Na aula passada, a gente falou sobre a representação dos dados pareados, né? Eu acabei de compartilhar com vocês, só para poder sintetizar o que a gente falou na aula passada, para eu começar a falar sobre o teste de Ted-Stewart, né? Falar sobre o teste da distribuição. Então, eu tenho duas possibilidades. Ou eu trabalho com dados que são pareados, ou eu trabalho com dados que são independentes. Os dados, quando eu trabalho com eles de forma pareada, eu sempre vou fazer a investigação tomando como base pares ou executando testes similares em grupos individuais, ou seja, o mesmo grupo submetido a diferentes testes para eu coletar um resultado em par. Então, o próprio nome dos dados pareados já dá essa ideia de que a gente vai ter que ter ou dois grupos tomados de forma similares ou dois testes aplicados ao mesmo grupo para a gente ter correlação entre os resultados que a gente possui. No final da aula passada, a gente fez um exercício, que foi esse exercício aqui, né? Que indicava aí a ideia de como é que a gente calculava, né? Eu deixei para vocês lá naquela pasta do, do Drive um exemplo, né? Que tinha lá o 11.6, 11.4, 11.7, 11.9. E aí eu falei com vocês, galera, ó, quando vocês tiverem um problema diferente desse aqui, vocês podem pegar esse problema e adaptar para o cálculo que você precisa de fazer. Então, vou colocar aqui a lista que eu vou postar para vocês, o primeiro exercício da lista que eu vou postar hoje para vocês, mas esse primeiro exercício aqui a gente já consegue resolver juntos, olhando só para a forma como a gente iria fazer com aqueles dados do Excel. Vamos olhar para esse exercício aqui juntos, tá? Depois lá, eu coloco lá no Ava para vocês esse exercício. Vocês podem fazer em casa utilizando a planilhazinha do Excel ou então tentar fazer esboçar na mão. Independente disso, a ideia que a gente precisa de ter, se vocês me perguntassem assim, professor, essa semana tem o TAC, tal, o que a gente precisa saber para essa provinha? Precisa saber a teoria por enquanto. Essa parte que é a parte dos cálculos, a parte que a gente utiliza Excel, tudo isso eu estou indicando para vocês como algo que vocês vão utilizar na pesquisa científica de vocês. Então, não precisem se preocupar quanto à execução dos cálculos, né? Precisam se preocupar quanto aonde vocês vão procurar para vocês conseguirem fazer essa execução. Então, eu tenho que fazer uma investigação, deseja-se investigar o efeito do álcool sobre o reflexo na direção.
uma amostra de 10 motoristas foi convidada para utilizar um simulador de direção antes e depois de ingerir uma bebida, né? E o tempo da reação ao pisar no freio foi verificado para detectar se ocorre diferença diante do consumo do álcool, né, com relação ao tempo de resposta que esse motorista tem. Então, eu tenho uma mesma amostra, só que agora caracterizada com 10 indivíduos que submetem a 2 testes distintos. Quando eu tenho essa possibilidade de um mesmo grupo ser submetido a 2 testes distintos, eu já configuro isso como sendo dados pareados. Então, primeira coisa que eu poderia fazer aqui para a gente conseguir adequar, se eu tivesse que executar alguma coisa. Se eu tivesse 1000 amostras aqui, se isso fosse a representação de dados de prontuário e tudo mais, você só precisaria de vir aqui nessa planilha que eu deixei para vocês, por exemplo, e criar aqui várias linhas para poder conseguir pontuar toda a representação que vocês possuem. Né? Vocês podem copiar aqui e colar várias linhas, ou você pode ir inserindo para a quantidade de dados que vocês possuem. Então, para começar do zero, para a gente não ter nenhum problema, né? Aqueles que não têm muita familiaridade com o próprio Excel, coletou os dados, colocou aqui do lado, o que você precisa de ter? Planilhar quantos voluntários ou quantas pessoas você está trabalhando, né? Qual que é o número de pessoas da sua amostra. Aqui nesse segundo teste que a gente visualiza hoje, são 10 amostras. Antes, naquele primeiro exercício, eram 9. Então, eu venho aqui e coloco 10. Tá? Tem um 10 aqui. O resultado que eu vou ter do antes e depois, que seria aqui o A e o B, né? Antes e depois agora para os nossos testes, eles estão configurados aqui, ó, de 10 até 50 que representa o antes, então eu posso colocar aqui de 10 até 50, né? E de 20 até 60 que configura o depois. Então você dá um Ctrl C aqui nesses dados e dá um Ctrl V aqui. Ah, professor, não tenho a base de dados, vou coletar, como se vocês já tivessem coletado e colocado ali. Primeiro passo que a gente tem que fazer quando eu estou trabalhando com dados pareados, para não deixar dúvida aí para vocês, né? Primeiro passo é determinar para a gente, além da hipótese da nulidade e a hipótese alternativa, né? É determinar o percentual do erro aceitável. O percentual do erro aceitável vamos deixar 5%, e a hipótese da nulidade e a hipótese alternativa para esse exemplo aqui seria falar o quê? Que o reflexo não é influenciado pelo consumo do álcool, ou seja, o tempo de reflexo é o mesmo antes e depois do consumo da bebida. Isso poderia ser uma hipótese da nulidade. E a hipótese alternativa é que o tempo de reflexo é menor ou é diferente, né? Eu poderia utilizar já a palavra diferente, é diferente quando a gente tem o consumo do álcool para essa amostra aí dos 10 indivíduos. Então, estabelecer as duas hipótese da unidade e hipótese alternativa, agora eu monto, de fato, a minha tabelinha aqui para poder ter essas diferenças. A gente viu na aula passada que o primeiro passo que eu tenho que executar é calcular essas diferenças aqui, entre os pontos, né? Então, aqui, ó, venho aqui e faço essa diferença. Como que faz a diferença? Igual, seleciona o ponto que você quer subtrair, D6, menos o ponto que você quer subtrair, que é o C6. Então, D6 menos C6, aperto o Enter, ele já calcula a diferença. Se eu expandir isso aqui para todos os campos, eu tenho aqui a diferença em todos os campos, né? Pronto, já tenho a diferença aqui. Se eu for calcular a média dessas diferenças, né, que já está ali embaixo, que a gente pode calcular, eu poderia colocar aqui o igual, como que faria o cálculo de média? Média, circulo aqui os pontos que eu quero calcular a média, né, que é daqui até aqui, e dou um Enter que ele já vai me retornar a média. Aí você fala assim, professor, por que aqui está diferente daqui desse D médio? Porque nesse D médio, ó, que foi o cálculo que a gente tinha usado para o exercício anterior, essa representação da diferença média está usando do E6 até o E14. Agora a gente não vai até o E14, a gente vai até o E15. Então aqui nessa formulazinha da distância média aqui, ó, eu preciso de mudar de E14 para E15. Pronto, dou um Enter, aí eu tenho 14,5. Aqui em cima, que é o nosso total, a gente já sabe que é 10, não é 9 mais, né? Então isso aqui também vai mudar. E agora aqui eu tenho uma variância total, né, já calculada pelas continhas que vocês estão vendo aqui pela fórmula, né? Desvio padrão até pontuado E6 até o E14. Novamente, não é até 14, é até quanto? Até 15. Então eu altero. Automaticamente, ó, na hora que eu faço essa alteração lá na fórmula, vocês vão ver que o programa vai indicando da onde até onde você está pegando. Ó. Do E6 até o E12. Aí você pegou esses elementos. Se eu colocar 13, ele já vai aumentando. Se eu colocar 14, mas o nosso resultado é 15, então ele já faz a circulação que eu estou calculando a variância de todos esses elementos que estão disponíveis aqui.
só por essa forma, né? Dou um Enter, aí tem aqui a variância calculada e o valor T calculado, que é o que a gente especificou aqui. Esse valor T calculado, se a gente retomar a ideia da última aula para a gente não perder o foco com relação a esse cálculo, né? Eu sempre tenho que levar em consideração que eu vou ter como abordagem para o teste estatístico, assim como no Q quadrado, né, quando a gente está trabalhando com o valor T, eu vou ter como principal abordagem duas ideias de base, né? É identificar um T calculado e identificar também um valor para T tabelado. Similar ao Q quadrado, se o T calculado, né, se esse T aqui calculado for maior do que o valor T tabelado, o que eu posso fazer? Rejeitar o H0, né? Isso aqui era a base que a gente tinha falado na última aula, que a gente não pode esquecer. Então, professor, o que eu preciso saber lá para o TAC dessa semana, por exemplo? Preciso saber isso aqui, você precisa saber. Se eu te der o que ter calculado, ter tabelado, você tem que rejeitar a hipótese de nulidade. Você tem que saber, né? Que independente de onde você vai buscar, isso aqui é a regra que a gente tem que saber. O T tabelado é como se fosse uma muralha que eu posso derrubar para poder ter a eficiência para a pesquisa que eu estou buscando realizar. Então, T calculado é maior, eu posso ir lá e rejeitar a hipótese de nulidade. O que significa esse T calculado ser maior que o T tabelado para a gente, né? O T tabelado aqui é como se fosse justamente aquele ponto, ó, se eu olhar aqui para a curva de distribuição normal, é aquele ponto que o valor P nos traz aqui, que está justamente nessa região da rejeição da hipótese de nulidade. Então, tudo que for acima do T calculado, eu posso rejeitar. Só que tem um problema, tá, galera? Que às vezes fica um pouco confuso. Olha só, esse T calculado aqui, ele é o quê? Ele é positivo, né? Imagina que se eu tivesse encontrado um T calculado, mas os dados que eu tivesse representado lá me fornecessem um valor negativo. A rejeição, a curva de rejeição é sempre nos extremos. Então, eu tenho que ter calculado e esse ponto aqui, que é o máximo valor que vou conseguir, ou o mínimo valor que eu vou conseguir rejeitar, a hipótese de nulidade, é o T tabelado, né? É o tabelado. Ou seja, tudo que estiver acima desse ponto tabelado, eu posso rejeitar a hipótese de nulidade, né? Tudo que estiver acima desse ponto, eu posso rejeitar. Mas aí agora eu te falo o seguinte para vocês. Ó, imagina que existe um ponto aqui negativo também. Vamos imaginar que no teste que você encontrou, você iria ter um ponto tabelado aqui, né? Um valor que você encontrou lá e, porventura, o valor do T calculado deu negativo, né? T tabelado e o T calculado, os dois, deram negativos. Olha, o T tabelado, por lógica, ele só vai vir positivo, mas se eu pegar calcular, fazer um cálculo e encontrar o T calculado negativo, o tabelado também vai ter que ser comparado de forma a representar um ponto negativo, né? Um ponto abaixo da média. Quando eu faço isso, ó, automaticamente, se esse é um valor negativo, né? Para eu conseguir rejeitar a hipótese de nulidade, esse T deveria ser menor. O indicar que é menor ou maior, a gente tem que sempre olhar para as extremidades. Quando o valor é positivo, fica fácil. Ó. A região de rejeição é o extremo, ele está aqui. Então, é o T calculado maior que o T tabelado. Quando eu estou para a parte negativa da curva, se eu tenho aqui um ponto tabelado e a partir dele em diante tudo é considerado para a rejeição, o valor que eu vou encontrar para o T calculado ele deve ser menor, né, para eu conseguir rejeitar. Só estou dando uma introdução porque a gente vai ver hoje aqui na aula. Então, ó, o T calculado maior que o T tabelado, pessoa positiva, eu posso rejeitar a hipótese de nulidade. Se for o contrário, então, se o T calculado for menor do que o T tabelado, eu não posso, em hipótese alguma, rejeitar a hipótese de nulidade. Quando eu vou olhar para esse exercício aqui agora, né, eu tenho que mudar uma coisinha aqui, que é o T da tabela. Por que eu tenho que mudar? Porque antes eu tinha 8 graus de liberdade, né? Agora eu tenho 9. Então, se eu olhar aqui na minha tabela da distribuição T, tem a tabelinha aqui, mais bonitinha do que aquela,
Agora a gente tem 9 graus de liberdade. Todo mundo lembra o que é o grau de liberdade, né? Desculpa. O grau de liberdade para a gente vai significar o quanto a minha variável pode se flexibilizar em relação à abordagem que a gente trabalha pelas variáveis que a gente está analisando. Nesse caso do exercício aqui, ó, a gente tem 10 voluntários, então o grau de liberdade desse elemento aí vai ser sempre n-1, então 10 menos 1, grau de liberdade é 9. Se o grau de liberdade é 9 e o nosso nível de significância é 5%, né? Então 9 a 5%, eu encontro o valor de 2,26. Está aqui, ó, tabelado, tá vendo? Ou, se você viesse aqui na tabela do Excel, ó, cliquei aqui na representação do 2.1 e ao invés do 8 graus de liberdade que está aqui na fórmula, eu colocasse o 9, ó, eu ia encontrar esse valor já tabelado. Talvez fique mais fácil para a galera, né? Na hora de executar, ao invés de buscar na tabela, você pode digitar aqui, ó, o próprio valor, né, do grau de liberdade que você vai encontrar essa representação aqui. Ah, professor, meu grau de liberdade não é 9, meu grau de liberdade é 20. Você vai achar e vai colocar lá. Meu grau de liberdade agora não é 20, às vezes você tem um valor muito grande, é 200, aí 1,97. Então, independente da quantidade de pesquisa que você está executando, a quantidade de amostras, né? Isso só vai influenciar para a gente no teste na quantidade de grau de liberdade. Esse grau de liberdade a gente coloca aqui, ó, justamente nesse percentual que a gente está colocando aqui como aceitável. Pronto, coloquei e encontrei o 2,26. Não quero calcular pelo Excel com 2,26, o que eu posso fazer? Vir na tabela, né, da distribuição T e buscar 9 graus de liberdade a 5%, então eu tenho o valor de 2,26, que é o que está descrito aqui no Excel para a gente. Na hora que eu olho, então, para esse exercício aqui, né, e comparo com a representação inicial, que é essa de cá, eu tenho, a partir daí, duas contas para poder fazer. A primeira é já utilizar a continha direta, que vocês já estão vendo aqui na fórmula, né, fazer essa fontinha. Ou vocês podem vir em mãos para poder testar, caso vocês não fiquem satisfeitos ou queiram comprovar alguma coisa com relação ao teste que vocês estejam fazendo. Vocês podem vir aqui agora com essa abordagem que a gente já teve e falar, olha, o teste da distribuição T, ele parte de um valor T calculado e um valor T tabelado. O T calculado, eu faço o cálculo a partir dessa conta aqui, ó. T igual a média das diferenças dividido por raiz quadrada de S ao quadrado sobre N. Se você quiser calcular, então, basta você pegar cada uma dessas variáveis aí, o D médio, 14,5, dividir pela raiz quadrada do S ao quadrado. Quanto que vale o S ao quadrado aí? Vale 208,05 ao quadrado. Divide isso aqui pelo total de pessoas que a gente tem, que é 10. E aí, quando vocês fizerem isso aqui, vocês vão encontrar para o valor T aí, o ponto aí de 3 pontos, o valor de 3,17, que é o que está descrito ali no Excel. Então, esse valor de 3,17 que está descrito aqui para vocês, o que isso significa? O valor T calculado. Como o valor T calculado é maior do que o valor T tabelado, eu posso rejeitar a hipótese da nulidade. Quando eu falo isso, qual que seria o resultado? Eu, de fato, consigo comprovar, com base nesse estudo com 10 motoristas, que o efeito do álcool, né, o consumo do álcool, tem efeito sobre o reflexo dos motoristas quanto à condução, né? Então, é prejudicial o cara ir lá consumir o álcool, a gente já sabe disso, mas se a gente fizesse um estudo assim para poder evidenciar essa pesquisa, vocês poderiam comprovar isso de forma estatística dessa forma. Então, é uma forma só para vocês conseguirem mapear a possibilidade que vocês teriam para poder conseguir fazer esse tipo de estudo. Eu acredito que, como é um estudo inicial com relação à abordagem de voluntários teste A e teste B, existem situações onde a gente consegue mapear essas circunstâncias, né? Existem situações onde isso já é registrado em prontuários, existem elementos que vocês podem aproveitar para poder fazer esse tipo de teste, dado pareado aí por meio da representação do teste de Stewart. Então, se a gente for olhar o próximo exemplo aqui, que é o exemplo 13.7, vai cair naquela abordagem que a gente teve
do valor negativo. Olha só, uma droga tradicionalmente usada para o alívio de dor, né, nos casos de enxaqueca. Uma empresa oferece um genérico para verificar se o efeito do genérico não é significantemente inferior ao que foi, né, de fato proposto aí pela empresa que desenvolveu o remédio inicial. Então foi feito um ensaio com 7 voluntários, né? Todos os voluntários utilizaram em períodos distintos tanto a droga tradicional quanto o genérico. Em tempos de alívio de dor foram registrados pelos voluntários na tabela que vocês conseguem visualizar aí agora. Então, ó, tem um voluntário que vai do 1 até o 7, as duas drogas testadas, né? Tradicional e genérico aí, e eu consigo emendar esses dois testes para nossa abordagem. Vou analisar para poder fazer o teste. Tem a comparação de dois elementos, é o mesmo grupo, então isso é um dado pareado. Isso é a gente consegue mapear isso aí como sendo dado pareado. Primeira coisa, hipótese nulidade, hipótese alternativa. Qual que é a hipótese nulidade? O tempo médio do alívio da dor é o mesmo para as duas drogas. Se eu coloco isso aí como base, é porque, de fato, as duas drogas têm o mesmo efeito, tanto o genérico quanto o remédio principal. Depois, H1, o tempo médio do alívio de dor é menor quando se utiliza o genérico. Então, eu coloquei o sinal. Na hora que eu coloquei o sinal, eu já tenho uma evidência aí de busca justamente pela nossa base, né? De que eu vou fazer essa representação por meio de um teste, onde eu vou ter a busca representada por um teste unilateral, né? Não é mais bilateral, unilateral. Se é menor, é unilateral à esquerda. Então, unilateral à esquerda, eu já consigo imaginar que vai ser um valor abaixo, né, da média, um valor que provavelmente aí vai fazer com que a gente tenha uma análise um pouco diferenciada. Tá? O nível de significância adotado foi o 0,05 e a gente vai olhar esse exemplo. Tá. Olhando para esse exemplo aqui, que é o 13.7, tabela os valores, né? Tenho aqui os valores tabelados, voluntário de 1 até o 7, né? Tem aqui os pontos da representação da droga tradicional e genérica, eu fui lá e fiz essa anotação dos dois pontos. Na hora que eu for fazer a diferença agora aqui desses pontos, ó, se eu fizer o D6 menos o C6, que é justamente o ponto onde eu tenho o controle aqui, alguns pontos desse aqui vão ficar negativos, né? Que era o esperado, porque eu estou utilizando um sinal menor. Então, se eu estou fazendo esse menos esse, na hora que eu quero observar esse sinal do menor, eu já tenho conhecimento sobre isso, né? Eu vou encontrar um valor provavelmente negativo. Tá? Então, eu já tenho que a média aqui desses valores encontrados tem uma abordagem aqui de diferenças negativas. Vamos fazer os cálculos, então. Tem os 7 voluntários, a distância média aqui entre os pontos, né, a representação da diferença média foi de menos 0,5. Ah, professor, não sei fazer isso. O que eu faço? Pego aqui, igual, aperto igual primeiro, digita média, coloca o acento, tá? Média, abre um parênteses, fecha, pode aparecer uma mensagem na primeira vez que você executar. Vem aqui, circula, ó, segura e arrasta para todos os pontos. Dá um enter, você tem a média. Então, esse ponto aqui é o médio, justamente que é o que está descrito aqui como D médio, né? E depois eu vou lá e calculo a variância. Professor, não sei fazer variância. Desvio padrão, circula do ponto até onde você quer e eleva ao quadrado. Variância é sempre o quadrado do desvio padrão, então você só precisa de fazer isso, né? Dá o enter que você vai ter justamente o resultado. Estou clicando aqui que ele tá mapeando o resultado, está andando, né? Que eu estava clicando aqui e clicando em outros pontos. Vou lá e calculo. Na hora que eu jogo a fórmula T aqui da minha representação, né, do teste, o teste da distribuição T, se eu vou fazer essa formulazinha usando esses dados aí, eu já vou ter a informação de que esses dados vão sair de forma negativa. Ó, a partir daqui, eu tenho que a fórmula é T igual a D médio dividido por raiz quadrada da variância ao quadrado sobre N, né? Essa aqui é a minha fórmula. O D a gente já tem, que é menos 0,5. O S ao quadrado vai ser o 0,5 da variância ao quadrado. E o N aqui faz com que a gente tem 7 elementos, está dividido por 7. Na hora que eu faço essa continha aqui, eu vou encontrar o T, por conta desse sinal aqui negativo do 0,5, igual a menos 1,87.
Esse valor de t aqui é o meu t calculado, né? Como eu estou no lado negativo, vou buscar um valor, mas eu já imagino que, como o lado é negativo, né, a minha curva aqui de rejeição, a relação de rejeição da hipótese de nulidade, ela já tem um sentido diferente. Ó. Eu tenho aqui uma curva, essa curva aqui é a própria curva da distribuição normal que a gente costuma analisar para poder a rejeição ou não. E agora eu estou com um ponto abaixo da média. Eu estou aqui, ó. É como se eu faço o seguinte, ó. Você está aqui. Agora a sua análise vai ser desse ponto. Esse valorzinho aqui, que é o que tudo que estiver abaixo daqui, tudo que estiver daqui para cá, vai permitir que você rejeite o H0, né? Tudo que está abaixo. Mas quando eu olho para essa curva daqui, desse ponto para baixo, eu consigo imaginar, né, que esse pontinho que vai fazer isso justamente é o valor do T tabelado, né? Eu vou encontrar esse valor do T tabelado. Só que o valor do T tabelado vai ser o reflexo que eu vou encontrar de um valor positivo, né? Então, vamos lá, vamos olhar para o nosso problema. Primeiro, eu preciso de definir aqui quantos graus de liberdade eu tenho, né? Eu tenho aqui a representação do grau de liberdade, né? E eu posso falar que o grau de liberdade é 7 menos 1, que é igual a 6, né? Então, eu tenho 6 graus de liberdade. O nível de significância que a gente adotou, o alfa, né? É igual a 5%. Então, o máximo do erro permitido é 5%. Fazendo essa analogia aqui ao nível de significância do erro, né? Estou clicando em um ponto aqui a mais. Na hora que a gente vai calcular o ponto para a gente voltar para o nosso exercício aqui, eu tenho que olhar para a tabela, né? Se eu for observar o ponto aí do nível 6, agora, automaticamente, quando eu vou pelo instinto, o que eu iria fazer? Eu ia encontrar 6 graus de liberdade de nível 5% de significância e encontrar o 2,47. Mas o que a gente viu na última aula, que eu tenho que tomar cuidado quando a gente vai do teste bilateral para o teste unilateral. O teste unilateral, ele sempre vai ter o nível de significância dobrado, né? Então, para o teste que é bilateral, quando a gente faz o teste, quando a gente fez lá o teste aqui do tempo das drogas para o alívio do sono, para o tempo do sono lá, né? Eu tinha um teste bilateral. Por quê? Porque aqui na hipótese alternativa eu tinha apenas a palavra diferente. Então eu usava os 5% para buscar. Quando eu venho para cá agora, ó, a busca que eu vou fazer não é mais bilateral, ele é unilateral, é o menor. Então, a possibilidade do erro é dobrado, né? Então, quando a gente faz isso, na busca que eu vou encontrar aqui, eu tenho que vir e procurar na tabela o dobro do erro que eu indiquei. Então, se eu indiquei 5%, a tabela da distribuição T, eu vou buscar um erro de 10%. Então, a 6 graus de liberdade, 10%, eu encontro aqui 1,94. Tá, pronto. Aí, encontrei o ponto aí a 1,94, que é justamente essa representação que a gente tem aí pro primeiro tópico, né? 1,94. Aí eu volto para cá e falo, olha, opa, eu tenho aqui para ter 1,94, né? Quando eu olho para isso aqui, de abordagem, né? Eu vou falar o seguinte, a representação que eu tenho para 1,94 é isso aqui, ó. O T tabelado vale menos 1,94. Você fala, professor, mas a abordagem que eu encontrei é um valor positivo. Sim, mas a gente está fazendo um teste que é unilateral. Então, o valor vai ser refletido de acordo com a margem que eu encontrei para o T calculado, né? Qual que foi o valor calculado que eu encontrei? 1,87. E aqui que entra a grande sacada, olha. O menos 1,87, ele está aqui, ó. Menos 1,87. Ele está antes, né, do ponto da rejeição. Tudo que estiver acima disso aqui, né, tudo que estiver abaixo disso aqui é rejeitado. Então, 1,87 ele está antes desse ponto. Então, não posso rejeitar a hipótese de nulidade. Talvez um dos grandes motivos que a gente tem assim de confusão nessa parte é justamente a pessoa não ter enxergado a curva de distribuição normal antes de chegar no teste da distribuição T. E isso acontece muito quando a gente começa a estudar estatística, né? A gente fica com um receio aí de passar a curva de distribuição normal, né, como conceito, mas depois que você olha para a curva, você entende, ó, essa curva, tudo que estiver
Abaixo disso é rejeitado. E tudo que estiver acima de um ponto, se fosse bilateral, também seria rejeitado. Mas o nosso teste não é bilateral, ele é unilateral. Então, como o valor é negativo, tudo que estiver abaixo desse ponto vai ser rejeitado. Como esse ponto aqui não está Professor, abaixo, a gente não se pode... fosse, Pode se falar. fosse menos, se fosse menos 16, 1,16, também estaria Menos fora. 1,16, isso aqui. Isso, né? Isso. Também estaria Uhum. fora, estaria aqui. Né? Ah, Qual que é a ideia entendi. que a gente Se vai ter? fosse menos 1,97, aí eu poderia rejeitar. Aí você poderia rejeitar. Mas qual que é a grande 2, confusão? menos 2, 2, menos menos 2 também. 3. 6. Tudo que estiver Uhum. abaixo, a gente rejeita. Mas aí, a ideia que vocês podem pegar para poder sempre não esquecer, né, não ficar decorando esse elemento, é imaginar que a rejeição da hipótese de nulidade, isso aqui que eu vou fazer para poder rejeitar a hipótese de nulidade, se a gente imaginasse essa curva aqui como uma curva de erro, seria os extremos, que é a menor quantidade de erro que eu tenho, né? Então, se o valor for positivo, é o valor acima desse extremo. Se o valor for negativo, é um valor abaixo desse extremo. É o que a gente tem aqui, ó. Eu tenho um valor que é 1,94, esse valor ter tabelado é 1,94, só que o valor que eu encontrei é 1,87. Então, nessa circunstância aqui, eu não poderia rejeitar a hipótese de nulidade. Isso acontece muito, eu já vi trabalhos da área da saúde que na hora de apresentar assim a pessoa se embola um pouco na explicação, mas para a gente não ter problema com isso, sempre imaginem que essa região aqui é a região de rejeição. Igual a Alessandra foi agora. Se você encontrar 3, se achar 2, se achar 5, se achar qualquer valor menor, né, negativo, vai me dar aí um resultado que eu posso ir lá e rejeitar o H0. Se eu achei um valor que está acima 1,93, aí já não posso rejeitar. Mas o conceito, quando a gente fala 1,93 negativo, menos 1,93, é maior do que 1,94. Aí a ideia a gente fala, é maior, eu vou rejeitar. Mas não, ó, apesar de ser maior, a região de rejeição ele não vai para o centro da média, ele vai para a extremidade. Quando o valor é negativo, a extremidade é inferior. Quando o valor é positivo, a extremidade ela é superior. Aí, para poder facilitar as coisas, né, os livros, assim, principalmente de estatística, eles colocam essa representação do maior, do menor, que às vezes confunde. Mas para não confundir nunca, pense nessa ideia. Se for o menor, é abaixo de um extremo. O extremo da curva de distribuição normal é sempre um valor menor. E o extremo da curva para a curva de distribuição com valor positivo é sempre um valor maior. E aí vocês não vão ter problema com relação a esse teste, né? No final, você vai lá e consegue, olha, como o valor T calculado é superior ao valor T encontrado na curva de distribuição normal, aí, só que esse valor é negativo, né? Ao nível de significância de 5%, então não podemos rejeitar a possibilidade que o tempo de alívio de dor é em média o mesmo. Lembra que eu falei assim com vocês na aula passada? Lê esse exemplo que vai ter um errozinho? Então, justamente a ideia é vocês ponderarem que é maior, apesar de ser maior, só que o teste ele é unilateral. E o unilateral aqui ele é unilateral à esquerda. Quando é unilateral à esquerda, eu vou buscar para rejeitar um valor que é menor. Entenderam? Joia? Então, a ideia dessa primeira parte é a gente não se confundir com isso. Tá, professor, sei agora, não erro o dado pareado, já tem até uma pesquisa em mente aí que eu vou executar, ótimo, vocês podem contar comigo aí para a gente conseguir executar e vocês terem êxito na pesquisa. Não precisam de ficar desesperados na hora de fazer os cálculos, não. Agora, tem uma outra possibilidade. Eu posso executar dois grupos diferentes. Pode ser que eu vou executar o desfecho de dois elementos, né, em grupos que são totalmente distintos. Grupos que não têm representação ali de par, não é mãe e filho, não tem nenhuma significância genética. Ou seja, eu quero testar o alívio, um remédio, um medicamento em dois grupos distintos e verificar se aquele medicamento tem consequência positiva para um grupo A ou para o grupo B. Então, nesse caso, assim, onde a gente tem uma representação de dois grupos distintos, eu tenho que identificar um teste diferente. Então, o que é para vocês, para saber se um determinado produto faz nascer cabelos em pessoas calvas, o médico pode fazer um ensaio clínico. Um grupo de pessoas calvas recebe o tratamento do grupo testado, enquanto o outro grupo, né, recebe o placebo. Se porventura aquele grupo lá das pessoas que são calvas
tiver o cabelo mais, né, destacado, é porque aquele tratamento fez o efeito. Se avisarem, me fala para eu poder começar a usar aqui também, que eu estou ficando preocupado. Então, vamos olhar para esses dois grupos aqui, esses dois testes aqui que a gente tem. A gente já tinha visto o teste da dieta como sendo um possível dado pareado, mas ele seria um dado pareado se fosse o mesmo grupo. Se fosse o mesmo grupo que recebeu a dieta e eu verifiquei se reduziu ou não o peso, né? Nesse caso aqui é um pouco diferente, ó. Uma nutricionista quer comparar o efeito de duas dietas alimentares na perda de peso. Tem duas dietas, não é mais uma dieta como a gente estava lá nos dados pareados. Seleciona-se, então, voluntários que querem perder peso e os dividem ao acaso nos dois grupos. O procedimento da amostra, né? Estou coletando a amostra, então não posso influenciar sobre os elementos que eu vou colocar no grupo A ou no grupo B. Aleatório, faço um sorteio. A partir daí, né, um grupo é designado para a dieta A e o outro grupo é designado para a dieta B. Os dados estão tabelados na tabela ao lado. Aí tem um grande porém. Olha só, quando começa essa investigação, a primeira coisa que a gente pode ponderar é que o grupo A tem uma quantidade de pessoas maior do que o grupo B. Isso é um dos grandes problemas que a gente pode encontrar, porque às vezes a gente tem muitos elementos que tem para compor uma amostra. Vamos imaginar que vocês estão querendo encontrar aí elementos para poder fazer teste lá sobre uma doença, e aí para essa doença específica vocês têm muitos elementos, mas para a segunda doença que você quer comparar, você tem poucos. E aí sua amostra fica um pouco desigual. Isso é comum e não é tão prejudicial. O importante é o seguinte: a representação dos dados que você possui, ela tem que ter pelo menos a mesma variância, ou seja, os dados eles não podem estar tão dispersos com relação à coleta que você vai fazer. Não posso ter uma amostra, por exemplo, de 100 pessoas para o grupo A e uma amostra de 3 pessoas para o grupo B. Tem que ter pelo menos um patamar aí, né, aceitável. Ah, professor, qual é aceitável? Isso vai depender da área e da quantidade de testes que você conseguir. Se for algo muito raro de se encontrar, um número reduzido é aceitável. Mas nesse caso aí, a gente está com um grupo pequeno para o grupo A e para o grupo B, né? Nas duas dietas. Vamos imaginar o que a gente tem que fazer para os grupos independentes, então. Primeiro passo, em qualquer teste que seja estatístico, que a gente vai executar, defina a hipótese nulidade, defina a hipótese alternativa. Hipótese nulidade, a perda de peso é, em média, a mesma para as duas dietas. Isso aqui a gente já olhou para o problema, a gente já consegue definir essas duas hipóteses. E aí é legal. Eu até recebi um depoimento de uma aluna que hoje está no quinto, acho que ela já está no sexto. Ela falou comigo: professor, hoje eu vejo as aulas assim, eu fico olhando e observando a possibilidade de criar uma hipótese para eu poder investigar alguma coisa, porque eu visualizo, né, o problema que o professor já vai passando e falo: professor, então quer dizer que pode ser isso, pode ser igual, pode ser maior, pode ser diferente? Qual que é a abordagem mais correta? Porque se você já tem essa ideia do maior, menor, diferente, você já vai fundamentar uma pesquisa que você pode executar no final. Então, ó, essa ideia aqui, a gente já fundamenta. H0 já está ok, e H1, a perda de peso é em média diferente para as duas dietas. Diferente aí, teste bilateral. Teste bilateral, o erro que eu vou buscar lá é o próprio erro de 5%. Mudei, fiz a minha pesquisa e coloquei o teste maior. O que eu vou ter que fazer? A única coisa que você vai ter que fazer é buscar pelo erro de 10%, tá? Vamos lá, qual que é a diferença agora? Primeira coisa, não precisa de se assustar com essas fórmulas. Vou explicar elas direitinho para vocês entenderem. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente da diferença é que aqui, ó, eu tinha as mesmas pessoas submetidas a testes diferentes. Então, eu podia usar a diferença entre elas, né? Porque eram as mesmas pessoas. Agora, eu não tenho as mesmas pessoas. Tenho pessoas diferentes com reações diferentes. Então, eu tenho uma média a ser calculada do grupo A e eu tenho uma média a ser calculada do grupo B. Média. Consigo calcular a média. Então, somo tudo e divido pela quantidade. Que é justamente essa primeira parte aqui, ó. Calcule a média dos dois grupos. Eu vou ter x1, e que vai ser x1 x1 barra, né? X1 barra vai ser a média do grupo A. E eu vou ter aqui o x2 barra, que vai ser média do grupo B, né? O B. Vou colocar uma setinha aqui para não parecer que está sendo dividido. Tá, então essa primeira abordagem aqui a gente já consegue imaginar. Ó. Xi barra é a mesma coisa de eu falar. Ó, se eu tenho dois grupos, eu vou calcular x1 e vou calcular x2. Segundo ponto,
Professor, se aqui eu tenho x1, que é a média, aqui eu tenho outra média, né? Para esses dois grupos que a gente está analisando, eu vou ter uma variância para o grupo 1 e eu vou ter uma variância para o grupo 2. Então, eu preciso de calcular isso. A gente vai fazer, então, isso aqui, ó. Esse S2 aqui não é de coração, não. Esse S2 aqui é, de fato, de calcular a média S1. O que seria a variância do S1 aqui, que seria S1 ao quadrado? Seria justamente a variância grupo 1. E eu vou ter aqui um S2 ao quadrado, né? Que vai ser a variância do grupo 2. Depois que eu tiver calculado a variância do grupo 1 e a variância do grupo 2, eu vou calcular o que a gente chama de variância ponderada. A variância ponderada ela leva em consideração as duas variâncias. E aí a gente vai ter isso aqui descrito na fórmula. Ó. Calcular a variância desses dois pontos vai fazer o total de elementos do grupo 1 menos 1. Né? O que quer dizer isso aqui? O grau de liberdade do grupo 1, né? Do elemento do grupo da dieta A. Vezes a variância do grupo 1, do grupo A, ao quadrado. Mais o grau de liberdade do outro grupo, N-1, vezes a variância ao quadrado do outro grupo. Ah, professor, mas essa fórmula da variância aí é aquela coisa gigante que você falou que a gente não precisava de ficar calculando isso na mão. Pessoal, se a gente for levar para a realidade, e eu sempre bato isso na tecla quando eu bato frente com outra pessoa que vai passar isso para frente, se você tiver 2.000 dados para você fazer, se você tiver, né, a oportunidade de pegar um prontuário para baixar, e você tiver lá 200 dados para você de fato calcular, você não vai fazer isso aqui na mão. É impossível. Nenhuma pessoa faz isso na mão. Vai lá e joga numa tabela. Consigo quantificar isso na tabela, né, de fato. Então tem aqui, ó, grupo A, tá aqui, tabelado, e aqui o grupo B. Para calcular a média de A, como que a gente faz? Igual, média, abre aqui, parênteses, né? Primeira vez que você abrir na planilha vai dar um errozinho, isso aqui que você vai vir aqui, circula o primeiro elemento que você quer, você pode arrastar ele, ó. É do primeiro até qual que você quer a média? Até o 13, né? Vem e dá um Enter. Pronto, já tem o cálculo. Isso aqui seria a média de A, né? Grupo A. Para calcular a média de B, o que eu faço? A média de B vai ser eu fazer o mesmo passo, só que analisando a linha de B. Então, vem aqui, igual média. Às vezes, a gente usar o Excel assim, para essas contas e começar a futucar um pouquinho, vocês vão ver o quão rico essa ferramenta é para a gente. Além de planilhar, né, fazer busca entre planilhas, puxar, às vezes vocês conseguem aproveitar isso muito bem quando a gente faz essa evidência aí para as ferramentas que a gente tem em mãos. Dá um Enter aqui, a gente tem a média do grupo B igual a 15. Então, tem a média do grupo A e tem a média do grupo B. A igual a 12, B igual a 15, né? Coloco isso aqui, ó. Qual que é a quantidade de pessoas do grupo A? 10. Qual a quantidade de pessoas do grupo B? 7. Qual que é a média do grupo A? 12. A média do grupo B? 15. Se vocês forem olhar aqui na fórmula, ó, média do 6 até o 15, que é o do grupo A, e a média aqui do D6 até o D12, que é a média do grupo B. Na hora que eu terminei de fazer isso aqui, que eu vou lá, calculo a variância. Aí a variância, eu não preciso de executar aquela fórmula gigante lá, como vocês estão vendo lá no negócio. Já tem a fórmula aqui, ó. Desvio padrão, ponto A, do 6 até o 15, porque a gente está fazendo o cálculo do elemento A aqui. Como eu não quero desvio padrão, quero a variância, é só levar ao quadrado. Então, chapeuzinho A. Então, ó, essa é a primeira parte. Calcula a variância de tudo isso aqui, e depois você pega o resultado e eleva ao quadrado. Pronto, tem aqui o valor da variância que dá 4. Se eu faço a mesma coisa para cá, para o grupo B, a única coisa que eu vou ter que simplificar, né, é que agora eu não tenho mais a quantidade de linhas que eu tinha para o grupo A, porque eu não tenho a mesma quantidade de pessoas. Então, aqui do B eu vou ter 7 pessoas apenas. Então, aqui eu vou ir do D6 até o D15. Faço a operação, D6 até o D15, eleva ao quadrado, tem a variância do grupo B. Depois, o que eu tenho que fazer? Aí, depois, você coloca a formulazinha do lado que você precisa, né? Eu preciso de calcular com essa formulazinha aqui, que é justamente fazer esse cálculo aqui. Aí, você vai lá e escreve essa fórmula aqui na variância ponderada, porque a fórmula da variância ponderada não vai ter no Excel. Então, você escreve ela. Como que você escreve? Ó,
primeiro passo para a fórmula, eu tenho que fazer o quê? Fazer quantidade de pessoas do grupo A menos 1 e multiplicar pela variância do grupo A. Então, quantidade de pessoas está onde? No C. Então, você vem aqui, ó, C menos 1, C20 menos 1, né? O 20 está aqui, então, ó, coluna C, linha 20. Né? Coluna C, linha 20. C20 menos 1 vezes o C22. O C22 é justamente a variância do grupo A. Faça a mesma coisa agora para o outro elemento, né? Pega esse outro ponto aqui, divido aí pelo total aqui de N-1 mais N-2, N1 mais N2 e subtrai por 2. E aí eu tenho o resultado da variância ponderada. Com esse valor da variância ponderada, a gente usa aqui para o teste T. A fórmula aqui difere para os grupos que são independentes, e é por isso que eu falei que às vezes começar por um grupo que é pareado é mais fácil, por isso que eu dei uma ênfase maior no grupo pareado, porque vocês podem começar com um grupo pareado a qualquer momento, fazer um teste e já ter alguma coisa no nome de vocês, né? Algum resultado científico aí que pode dar um artigo numa revista legal para vocês, porque na hora que a gente começa a fazer o teste T aqui, ó, se eu for olhar para esse testezinho T, eu coloco o T aqui, ó, essa primeira partezinha de baixo aqui do teste significa o quê? Módulo de x1 menos x2. Significa que o resultado disso aqui vai ser positivo independente do cálculo que você fizer. Então, se você fizer x1 menos x2 e der negativo, você tem que colocar o resultado positivo, né? O módulo só faz isso pra gente, só vai fazer isso pra gente, transformar o valor para um valor positivo. Então, vou pegar x1 e x2, né, que é justamente as médias que eu possuo, e vou subtrair. Então, esse cálculo x1 menos x2 em módulo quer dizer que eu vou transformar o valor que eu tiver aqui, se ele for negativo, eu vou colocar ele positivo. E aqui eu divido pela raiz quadrada de 1 sobre N1 mais 1 sobre N2 vezes SP ao quadrado. Aí reparem, ó, esse SP ao quadrado aqui, é o que está descrito aqui na forma para vocês, já é o valor da variância ponderada. Eu levo em consideração a variância dos dois grupos. Então, na hora de executar o teste, a primeira coisa que eu vou ter que ter noção é que eu não vou ter mais essa diferença do menor para o maior, como a gente tinha no dado que era justamente o dado pareado, né? No dado pareado, o teste unilateral e o bilateral se diferenciavam, né? Porque eu poderia ter um valor que era negativo. Com essa presença do módulo aqui agora, isso aqui só pode ser positivo, esse valor de cima, e não existe raiz quadrada positiva, de um número negativo, né? Não existe raiz real de um número negativo, então esse valor aqui de baixo só pode ser positivo também. Então, se em cima só pode ser positivo e embaixo só pode ser positivo, eu já imagino que nossa investigação vai ser só representada dessa forma aqui, ó. O valor T tabelado, né? Eu vou ter que achar ele, e para eu conseguir rejeitar a hipótese de nulidade, o T calculado deve ser maior do que esse T tabelado. Então, faço esse cálculo. Evidencio o cálculo aqui, busco o cálculo, seja por Excel, seja por resultado da mão, e encontrei o T. Aí tem uma segunda diferença que a gente tem que colocar isso aqui em prática na hora que a gente vai começar a fazer esse cálculo. O valor do grau de liberdade quando eu estou com um elemento, só com uma população, se eu tivesse só com uma população, seria o quê? Se eu tivesse só com uma população, o grau de liberdade seria N1 menos 1, né? A primeira população menos 1. Isso aqui seria o grau de liberdade. O grau de liberdade da segunda população seria o quê? N2 menos 1. Mas agora, o que eu quero o resultado leva em consideração as duas elementos, né? Os dois elementos. Então, eu estou levando em consideração essas duas populações. Então, o grau de liberdade é N1 mais N2 menos 2, né? Menos 1, menos 1, menos 2. Então, na hora de fazer a busca para a tabela, a primeira coisa que a gente vai fazer diferente é olhar para o grau de liberdade. Olha, o grau de liberdade que a gente tem aqui é o total, que é 10 da primeira, mais o total da segunda, 7 menos 2. 10 mais 7 dá 17, menos 2 dá 15. Na hora que eu consigo evidenciar isso, né, eu vou buscar aqui o grau de liberdade na planilha. Então, a 15, né, e ao nível de significante 0,05, eu encontro aqui o valor de 2,13, que é justamente o que está descrito aqui. Tá, professor, mas olha só, não tenho esse cálculo direto. Eu posso mudar alguma coisa e já calcular na tabela? Poderia, olha só. Se vocês forem olhar aqui para a fórmula da tabela de distribuição T,
eu não estou buscando na tabela, o próprio Excel já traz isso para a gente. Então está aqui, ó, inv.t, né, a investigação aqui por ponto da distribuição T, a representação se eu tenho 5% de erro, o teste é bilateral, então é metade para um lado, metade para o outro. 0,975 está aqui, como você na busca, que é o padrão, é 5%. E aí você coloca aqui, ó, o primeiro, que é o D20, mais o C20. Quem que é D20 mais C20? Essas duas representações aqui, que é o quê? A quantidade de pessoas que eu tenho no grupo A e a quantidade de pessoas que eu tenho no grupo B. Menos 2, que é justamente o valor que eu preciso. Na hora que eu calculo isso, eu encontro aqui o valor de 2,13, né? Eu cliquei, dei um enter aqui, aí puxou o valor de baixo. Mas se eu tivesse mudado aqui, ó, se eu tivesse colocado um valor maior, se eu colocasse 200, né? Eu ia encontrar o valor de 1,97. Então, essa fórmulazinha aqui, ó, tá ponderada de acordo com o valor que você coloca lá em cima. Se você já quiser deixar padrão, depois para você mudar é só você alterar aqui. Se eu colocar aqui 50 pessoas para o grupo A e eu tenho aqui 20 pessoas para o grupo B, automaticamente eu já tenho o valor do T calculado, né? A diferença que eu vou ter que fazer é ir lá e colocar a alteração aqui direto do elemento para poder alterar esse daqui também. Mas fazendo esse cálculo direto, eu tenho o valor do T calculado, quanto que deu? 2,9. O valor do T calculado nessa circunstância me dá um valor maior do que o T tabelado, e aí, por o T calculado ser maior, eu consigo ir lá e rejeitar a hipótese. E aí é legal já irem tomando a maturidade da escrita com relação ao teste estatístico, porque também vai ser um diferencial quanto à aplicação de qualquer projeto, né? Olha, como o valor T calculado, valor absoluto, o que significa o valor absoluto nesse sentido? Eu estou olhando para o módulo, né? É superior ao valor T encontrado na tabela T de student, para o grau de liberdade de 15, que é a soma das duas populações menos 2, a um nível de significância de 5%, então podemos rejeitar a hipótese de nulidade, né? Rejeitar a hipótese de que a perda de peso das duas dietas sejam, em média, iguais, com 95% de confiabilidade. O segundo tópico que a gente não pode ter dúvida com relação a isso, galera, é imaginar que quando eu executar essa pesquisa vai estar 100% correta. Em 95% dos casos que eu executar essa pesquisa, eu posso rejeitar a hipótese da nulidade. Quero aumentar a confiabilidade, o que eu vou ter que fazer? Diminuir o nível da significância do erro possível, tá? Então, isso aqui é legal a gente deixar bem claro para vocês não tomarem uma atitude depois de ir lá e falar assim, eu finalizei, tem um valor muito bom para minha pesquisa e eu vou deixar o 5% padrão. Se você viu que você tem chance de diminuir esse erro, faça a redução do erro e mostre a sua pesquisa de fato com o erro que é o erro que vocês buscaram aí aperfeiçoar por meio da investigação que vocês fizeram. Tem algumas pesquisas, quando vocês forem visualizar isso na literatura, vocês vão encontrar, né, com o valor P, que eu acho que eu tinha até comentado isso, mas só vou reforçar, que aí tem uma tabela gigante lá com um monte de variável, né? A galera gosta de fazer isso, assim. Aí, para poder dar impacto, o que a pessoa faz? Separa aqui por linha cada uma dessas variáveis, né? Aí tem a variável aqui, a pressão de oxigênio, pressão de CO2, tal. Aí aqui do lado, aqui na última linhazinha, tem assim, ó, P menor do que 0,01. P menor do que 0,12. P menor do que 0,07. P menor do que 0,05. Aí, quando você observa o trabalho dessa pessoa, você vai lá e imagina assim, que tá tudo ok e tudo mais, que tá tudo no mesmo grau de confiança e tudo mais, né? Coloca pequenininho, às vezes nem coloca assim, pequenininho assim, lá no cantinho assim, para ninguém entender muito bem o que é isso, né? É aí nesse ponto que às vezes a pessoa vai lá e se deixa levar por uma informação, né? E aí não presta atenção nesses detalhes. Olha, se eu coloquei esse valor P aqui menor do que 0,12, não importa o que o meu teste deu, o teste valor T lá deu. Se eu coloquei isso aqui, é porque o resultado que ele teve, ele só vai ser aceitado com 12% de erro. O valor para ele aceitar é falar assim, ó, o valor que eu teria aqui para alfa, para isso aqui ser verdade, ó, o valor de alfa para isso aqui ser verdade, deveria ser 12.
Então, teria 12% de erro. Eu já vi pesquisas, né, até de um professor aqui da faculdade, que quando foi me procurar, para poder fazer estatística, para ele, que no final, o P dele, ele teve coragem de colocar isso aqui, ó, P igual a 0,67. Aí ele falou assim, não, deixa, o pessoal nem sabe o que é isso. Vai lá, vamos publicar. Mas era um valorzinho só, né? Mas, assim, a ideia, para você não descartar essa importância, assim, tem um efeito positivo e tem um efeito negativo. Qual que é o efeito positivo? Que, olha, para isso aqui ser verdade, eu posso cometer aqui, eu posso ter relação de 67% de erro, ou seja, o alfa aqui para o erro aceitável seria de 67%. Isso aqui está levando muito mais para o negativo do que para o positivo. Entende? Então, às vezes, a gente vê alguns trabalhos assim com relação a testes estatísticos. O que significa isso? Que a pessoa só faz o trabalho, depois manda para uma empresa que vai fazer o teste estatístico. Isso existe muito, tá, galera? Existem muitas empresas, muitas pessoas que só fazem testes estatísticos para poder evidenciar pesquisas, e aí eles não conseguem ver a interpretação disso na pesquisa, depois publicam aquela representação. Mas, olha só, o que significa isso aqui para uma variável que você esteja analisando? P menor do que 0,01. Significa que o erro para essa variável aqui é apenas de 1%. Isso aqui é muito bom. Ó, P menor do que 0,01 é muito bom. O erro de 0,9, 0,5. O erro de 0,12 pode ser bom ainda, dependendo da variável. 0,7 pode ser bom, 0,5 pode ser bom, mas passou de 0,1 para cima, né? Assim, ó, 0,2, 0,35, erros assim muito grandes, ou seja, valor P muito grande assim, e você configura isso como erro, quer dizer que sua pesquisa, né, ela teve aí um grau que não foi tão satisfatório. Mas aí, o que eu estou falando isso para vocês assim de hoje, que é a representação desse fecho aqui para essa análise com relação ao P e o valor T? Que às vezes a gente faz um cálculo, né, estatístico, e aí por mais que o resultado seja negativo, nós queremos evidenciar que esse critério também foi analisado. Então, apesar do resultado ser negativo, eu quero dizer, olha, esse resultado foi negativo, mas ele foi analisado em relação a essas circunstâncias. Esse valor aqui, ele é uma tomada mais importante que você pode analisar. Esse aqui também. Os outros três, você deve tomar cuidado ao ponderar para essa situação. Então, a relação que eu falei que pode ser positivo ou negativo é que quando você faz uma abordagem de um trabalho, às vezes existem variáveis que devem ser ponderadas para você tomar um resultado como específico, né? E se você não tomar cuidado de não expressar essas variáveis, você pode deixar o seu trabalho amplo. Porque uma pessoa que chegasse e lesse isso aqui, você excluiu isso aqui porque você teve um resultado negativo, né? Aí uma pessoa que chegasse e lesse só esses resultados poderia falar assim, opa, esse cara não analisou quanto a essa outra variável. Talvez, vamos dizer, não vou falar besteira porque eu não sei para a área, né? Mas talvez, se a gente estivesse trabalhando com um exame, né, específico, isso aqui teria sido diferente. Aí você vai lá e mostra o resultado negativo e fala, opa, ele fez esse cálculo também. Então, não é porque o resultado é negativo que ele precisa de ser deixado de lado, né? O resultado negativo também deve ser ponderado, né? Eu comecei pontuando isso e depois o próprio professor de vocês falou comigo, é exatamente isso aí, ó. Se eu deixar de falar esse resultado negativo, né, podem visualizar que eu não fiz, mas eu fiz e tá aqui o teste. Beleza, aí sim, aí ele foi lá me convenceu que de fato, quando a gente está expressando, se vocês fizerem um teste, por melhor que seja o teste, evidencie o resultado positivo, mas não deixem de mostrar que vocês também pesquisaram todas as possibilidades do teste que você teve. E essas possibilidades, às vezes, poderiam ser melhoradas, poderiam ser reduzidas quanto ao erro, se a gente tivesse populações maiores. Às vezes a gente faz um teste, já está bom para uma certa variável, mas poder concluir uma outra variável com um nível menor de erro, o que eu tenho que fazer? Aumentar o valor da população. Aí cai naquela representação que a gente viu lá atrás sobre o intervalo de confiança, né? Quanto maior for a variável, a quantidade de pessoas que eu estou investigando para a pesquisa, menor vai ser o erro associado a essa pesquisa. Beleza, pessoal? Assim, a gente está caminhando para poder ter um fecho. Eu já estou fazendo, eu não consegui fazer esse documento com um passo a passo geral desde o início da aula ainda, porque eu estou terminando as correções das provas da engenharia que acabam dia 19, né? Tem que processar as notas até sexta. Então, no final de semana eu já vou tentar fazer um apanhado geral para deixar de presente aí para vocês.
Para o TAC, não se preocupem quanto aos cálculos, tentem mostrar o significado do que a gente está estudando com relação ao teste. Entender a lógica do teste. Entender o que é a representação do Qi quadrado, o que é a representação do teste da distribuição T, quando que eu rejeito, quando que eu não rejeito, e ter essa abordagem bem distinta na cabeça de vocês. Porque no final, a execução do teste, essas contas, eu acredito que só vai ser útil a apresentação de tudo isso para aquela pessoa quando começar a resolver e quando executar os testes de fato, né? Então, quanto a isso, vocês podem sempre contar comigo para a gente não deixar passar despercebido nenhum problema associado a esses testes. Beleza? Joinha a todos. Ótima tarde para vocês. Contem comigo que vocês precisarem. Se semana que vem vocês já começar a escrever algum projeto para iniciação, vocês podem disponibilizar que eu ajudo também na metodologia, ajudo a ver se precisa de algum teste principal, que vocês podem colocar para vocês já terem aí uma ideia mais pontual do teste. Às vezes, quando vocês vão conversar com o professor, poder falar de ideia de iniciação, quando vocês já falam assim, professor, inclusive, olha só, se quiser, na metodologia posso acrescentar isso, você acaba se destacando para o cara, entendeu? Você acaba se mostrando que você está mais interessado em relação ao projeto. Então, contem comigo aí para vocês terem esse destaque e também já ir se preocupando com essa abordagem, né, científica antes mesmo de vocês executarem o projeto. Boa tarde a todos, contem comigo e eu estou à disposição lá no grupo, tá bom? Até mais. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Até mais.